Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú, que hoje dá prosseguimento, por meio da Escola Legislativa, ao ciclo de 3 palestras sobre uma das pragas urbanas mais recorrentes nas cidades brasileiras, o escorpião. Hoje, no último dia, nós teremos a palestra Prevenção, Controle e Curiosidades sobre os escorpiões. O responsável pela apresentação é o especialista no assunto, o professor Antônio Turino Vaz de Moura, que é biólogo, mestre em zoologia e técnico do Centro de Zoonoses aqui do município, a quem nós agradecemos pela disponibilidade. Nós agradecemos ainda à Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Educação Permanente e Humanização, UNEP Jaú, pela contribuição na realização deste evento. Eles foram os responsáveis por ceder o profissional para palestrar nestes 3 dias. Registrando que o UNEP está representado neste ato pelo médico veterinário da Secretaria de Saúde, Sr. Wilde Alessandro Galeazzi, e pela enfermeira da Secretaria de Saúde, a senhora Larissa Alves de Lima Lopes Ribeiro. Mais uma vez, obrigado por terem procurado a Câmara Municipal de Jaú e por terem nos apoiado na realização deste evento. Eu saliento ao público que todas as palestras, mais uma vez reforçando, elas têm certificado pela Escola do Legislativo, mas para que vocês consigam esse certificado é importante acessar o site da Câmara Municipal. Do dia 14 de fevereiro ao dia 4 de março, nós teremos um cadastro para que vocês possam preencher com as informações e também com o e-mail de vocês. E é importante ressaltar ainda que nós só iremos emitir o certificado para as pessoas que também assinaram a lista de presença ali com a nossa servidora. Eu acredito que todos já tenham feito isso. Bom, nós também registramos e agradecemos a presença do vereador Agentil Américo Cato, da senhora Marisa Ribe Opperman Aroni, ela que é supervisora de ensino, está representando a secretária municipal de educação, a senhora Daltira. Agradecemos e registramos a presença da senhora Daniela Cristiane Serra Corte, ela que também é Cortese, perdão, ela que também é supervisora de ensino, está representando a secretária municipal de cultura, e o senhor Célio Luiz Cardoso, também supervisor de ensino, e neste ato representando a secretária municipal de educação. O nosso agradecimento especial a vocês, plateia, público, que esteve presente ao longo desses 3 dias de palestra, ao pessoal de casa também que nos acompanhou e está nos acompanhando pelo canal Legislativo. Neste momento eu passo a palavra então para que inicie a palestra de hoje ao professor Tony Moura. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez peço que quem esqueceu o celular ligado desligue, e mais uma vez também peço que esperem, guardem suas perguntas para o final, porque muitas vezes no decorrer da palestra eu já vou estar respondendo essas questões e também permite que a palestra flua melhor. Ok? Então, estamos falando sobre escorpiões, essa é a 3ª palestra. Então, nos tópicos abordados. Na primeira nós falamos sobre taxonomia, morfologia e história natural de escorpiões. Na 2ª palestra nós falamos sobre as principais espécies de escorpiões no Brasil e no mundo, a ação do veneno e os primeiros socorros, ou o que fazer em caso de acidentes. Tudo isso para finalmente podermos falar sobre prevenção e controle de escorpiões, além de algumas curiosidades, algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Então, começando sobre controle. Para sabermos como controlar escorpiões, precisamos primeiro saber quais são as principais fontes de escorpião, as principais coisas que provocam uma epidemia de escorpião, que atraem escorpiões. Por ordem de importância, as principais coisas que atraem escorpiões são sistema de esgoto. Para vocês terem uma noção, a região central aqui da cidade, quase 100% dos casos de escorpiões tem alguma relação com o sistema de esgoto. Então, demais, principalmente, essa principal é a mais comum, é de longe o que mais acontece. Depois nós temos montes de entulho, e pode ser qualquer tipo de entulho. Pode ser entulho de material de construção, de restos de construção, pode ser entulho de
folhas, pode ser entulho de galhos, pode ser entulho misto, pode ser entulho enterrado. Tudo isso aí pode atrair escorpião também, pode servir de foco de escorpião. Da mesma forma, uma pilha de material de construção, aquela pilha de tijolo, aquela pilha de telha, aqueles materiais de construção que estão lá armazenados há muito tempo, faz tempo que você não mexe, aquilo lá também é muito bom para escorpião, aquilo lá chama escorpião, que é uma maravilha. Outra coisa que atrai muito escorpiões são paredes sem reboque, aquelas paredes furadas, principalmente daqueles tijolos furados. Aquilo lá atrai escorpião e é muito difícil combater uma parede sem reboque, porque você não pode derrubar a parede. Então, além disso, outra coisa que pouca gente sabe, agora já é menos comum, galerias de água da chuva. Que tipo de galeria? Todas, não só as galerias públicas, como as galerias particulares, as privadas, as galerias de água da chuva das residências. Outra coisa muito pouco comum é o sistema elétrico. Aí fica uma dúvida, até hoje eu não sei dizer se a infestação de escorpiões em sistema elétrico, os conduítes da casa por onde passam os fios, é raro de acontecer ou é raro de descobrir? Depois, mais para frente, vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso. E, finalmente, o mais raro de todos, até comentei um pouco com vocês na última palestra, mas o mais raro de todos é o transporte de carga. Mesmo assim, foi dessa forma que esse bicho se espalhou por todo o país. Natural de Minas, hoje ele está em praticamente toda a região do país, com exceção do extremo norte e extremo sul, e ele chegou lá por transporte de carga. Alguém percebeu alguma coisa aqui? Ninguém reparou? Tirando transporte de carga, o que tudo isso tem em comum? O que todos esses casos? O que um sistema de esgoto, um monte de entulho, uma pilha de material de construção, uma parede sem reboque, uma galeria e um sistema elétrico têm em comum? São galerias. O Tício cerulatus, ele vive principalmente em galerias. Na última palestra me perguntaram os predadores do escorpião. Eu comentei que vários animais, vários mamíferos, aves e até alguns artrópodes também predam escorpião. Só que isso é raro, isso é difícil, porque no ambiente dele, ele está no topo da cadeia alimentar. Qual é o ambiente dele? Galerias. Então, esses são os mais comuns que eu falei. Mas qualquer ambiente que forme uma galeria é propício para começar uma infestação de escorpiões. Ok, agora como é que a gente faz para prevenir a ocorrência de escorpiões? O que a gente pode fazer para não ter problema com o escorpião, ou pelo menos diminuir os problemas com o escorpião? O que nós podemos fazer na área externa da casa? Não acumular folhas secas ou lixo, que deve ser mantido em local apropriado. Porque se você deixar lixo ou folhas, ou seja lá que outro material, jogado no quintal, você cria galerias. E o lixo, pior ainda, porque ele atrai baratas. Isso facilita muito a vida do escorpião. Da mesma forma, não jogar lixo nem entulho em terreno, gente. Se você jogar entulho, você já vai ter chance de criar o escorpião lá. Se você jogar o lixo também, você vai ter baratas também. Pronto. Para o escorpião está perfeito. Só que a hora que a população de escorpião crescer demais, não couber mais no terreno, eles vão invadir a casa de vocês. Então, não joguem entulho nos terrenos, não joguem lixo em terreno. Olha aí, de novo. Eliminar possíveis fontes de alimento para escorpião, principalmente barata. Só que ele também pode comer aranhas, ele pode comer cupins, ele pode comer grilos. Então, dá um jeito nisso, eliminar esses animais. Barata você pode usar a dedetização. Já aranhas e grilos, é mais fácil você cortar a grama. Isso aí já diminui bastante a população desses bichos. Rebocar paredes e tampar buracos. É para ele não ter acesso aos buracos do muro. Ou buracos do chão também. E evitar queimadas em terreno, pessoal. Porque a hora que ele sente o calor, ele vai tentar fugir. E quando ele foge, ele pode invadir as residências próximas.
Além disso, remover folhagens, arbustos e trepadeiras dos muros. Por quê? Esse bicho ele pode proliferar atrás das trepadeiras? Não. Ele não vai criar nessas folhagens, ele não vai criar nesses arbustos, mas pode servir como esconderijo temporário ou servir como corredor para esses animais. Muita gente chega para mim falando, mas o escorpião cria nesse matagal. Não, escorpião não cria em mato. Na verdade, a maioria das pragas não criam em mato. Para não dizer que nenhuma delas cria, somente aranha de grama e caramujo africano pode criar em mato. Mas então o que acontece? Eu costumo dar a seguinte comparação. Imagina um bandido fugindo da polícia. Ele está correndo a pé e a polícia está de carro. Ele chegou num ponto em que se ele continuar para frente tem um matagal. Se ele virar para o lado, tem uma estrada que some. Ele está a pé, a polícia está de carro. Vocês acham que ele vai fazer o quê? Ele vai sair correndo pela estrada ou ele vai se meter no meio do matagal? Exatamente, ele vai se embrenhar no meio do mato. É a única chance que ele vai ter. Só que ele vai morar naquele mato ou ele está usando o mato para se esconder por enquanto? Da mesma forma, os escorpiões e várias outras espécies animais, eles vão se esconder no mato ou vão usar o mato como esconderijo, mas temporário, eles não vão criar lá. O que não muda o fato de que é bom também manter o mato baixo. Vocês vão ver daqui a pouco isso aí. Então, manter caixas de inspeção do sistema elétrico e de esgoto, inclusive fossas, bem tampadas. Então isso aí tem que ser vedado. Às vezes, elas estão tampadas, mas elas estão com vão, elas estão com espaço. Esse espaço tem que ser vedado. Você tem que colocar, ou coloca um cimento leve, um cimento bem fraquinho para tampar, ou você coloca gesso, ou você faz alguma coisa, mas mantenha aquilo tampado. Porque por ali pode sair não só baratas, como escorpiões também. Telar as grades de escoamento de água da chuva ou do ralo do tanque, quando ele é aqueles mais antigos, aqueles que são em forma de ralo. Só que aqui fica uma recomendação. Não é aquela telinha bem fina que é mais comum de ser encontrada. Se você colocar aquela tela, vai funcionar, não vai deixar o escorpião passar. Só que por ser muito fina, o escoamento de água por aquela tela, ele é muito lento. Então, você vai ter a chance, numa chuva forte, você inundar o seu quintal. O ideal é uma tela um pouquinho mais aberta do que é que vocês encontram. Geralmente, em loja de material de construção ou lojas especializadas em telas, eles já estão cientes disso e eles te orientam corretamente. Tampar o vão de escoamento da máquina de lavar roupa. Isso é uma coisa que muita gente esquece. Sabe aquele cano na parede que fica lá para você engatar o cano de escoamento da máquina de lavar? Quando você engata esse cano, fica um espaço. Aquele cano vai direto para o esgoto e fica esse espaço. É porta de entrada para escorpiões e baratas. Então aquilo lá tem que ser tampado. Até que tampar isso é fácil. É só você colocar uma sacola plástica ou então colocar uma espuma, uma esponja velha, tampando de forma que não tenha como os animais atravessarem o local. E jamais esqueçam isso, usar EPI, equipamento de proteção individual. Então, quando você for mexer, tipo numa pilha de material de construção, ou você for limpar o quintal, tirar as folhas de lá, tirar o lixo do local, não esqueçam de usar EPI. Uma luva de raspa pelo menos, porque o escorpião ele não consegue picar através da luva de raspa. Então, usem essa luva. Ela é segura para isso. Aqui alguns exemplos que eu dou para vocês. Do lado de cima nós temos um típico monte de material de construção, no caso telhas. Vocês podem ver pelo tamanho do mato que essas telhas estão aí há bastante tempo. Ainda tem mais essa. As pilhas de material de construção, elas não servem de foco logo que você coloca. Elas demoram um tempo para isso. Até, digamos assim, elas aclimatarem. É a partir daí que pode haver a presença de algum inseto ou de algum escorpião no local. Fica então a dica para vocês. Se vocês precisarem ter material de construção em casa, muita gente faz um empréstimo, compra o material de construção. Quando termina de pagar o empréstimo, faz outro empréstimo para pagar o pedreiro. Tudo bem, ok. Beleza, mas nesse caso,
pelo menos uma vez a cada 6 meses, peguem aquela luva de raspa que eu falei e troca a posição da pilha de material de construção de lugar. Você mexendo nela a cada 6 meses, você diminui a quase zero a chance de ter um foco de escorpião na sua casa. Aqui para baixo vocês vão ver um outro caso que também é bastante sério. Eu diria que é mais sério do que um muro. Isso aqui é uma laje, é um quintal todinho cimentado, só que se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que por baixo ele tem aberturas, eles têm rachaduras, eles têm um espaço entre o chão e essa laje de concreto. Quando isso acontece, toda essa laje de concreto pode servir de criadouro para escorpião, pessoal. Isso é muito comum, eu já vi diversos casos disso acontecer, e outros casos em que as pessoas vão reformar o local, começam a arrancar esse concreto para poder colocar concreto novo. E eles acham um monte de escorpião lá embaixo. Então isso aí também tem que ser rebocado, tem que se tomar cuidado com isso também. Aqui, como eu falei para vocês, sistema de escoamento de água da chuva. A foto de cima vocês estão vendo são bueiros. Bueiro para escorpião é uma maravilha, porque não só serve de esconderijo, como serve de caminho para ele ir passeando de um bairro para o outro. Conheço pelo menos um caso aqui em Jaú, de um bairro que foi infestado por escorpiões através do sistema de bueiros. Mas não são apenas os bueiros que fazem isso. Vocês estão vendo aqui embaixo, nessa foto de baixo, esses caninhos? Isso aqui é o sistema de água da chuva das residências, que depois vai jogar lá em cima. Olha a foto da nossa esquerda. E com isso os escorpiões têm acesso ao quintal das residências. E isso é muito comum, pessoal, porque o escorpião ele sai do bueiro, ele sempre vai andar pelo canto. Aliás, vocês nunca se perguntaram por que barata, rato, escorpião, a maioria desses animais, eles sempre andam nos cantos, eles sempre vão correndo pelos cantos? Porque esses animais, se eles estiverem em terreno aberto, eles correm o risco de ser atacado por um predador por todos os lados, 360 graus. Então ele pode vir da frente, ele pode vir da esquerda, da direita, ele pode vir de trás. Só que quando eles andam pelos cantos, metade do campo deles está protegido. Então eles só se preocupam com metade do campo. Eles sempre vão andar pelos cantos e vão sempre entrar no primeiro buraco que eles encontrarem. E aí eles vão sair, eles vão achar esses canos e eles vão sair no quintal. Então, são essas grades que têm que ser teladas. Por falar em grade, pessoal, vocês estão vendo a grade da nossa direita? O sistema de grade da nossa direita, muito usada em órgãos públicos. Quem inventou isso devia ser preso, devia ser fuzilado. Esse tipo de grade é um crime, pessoal. É uma afronta. Porque isso aí geralmente é chumbado, você não consegue erguer. E mesmo que consiga, isso aí é pesado. Você não consegue erguer para conferir. Só que lá dentro formam canais úmidos, perfeitos para baratas, perfeitos para escorpião. Se esses canais entupirem e acumularem água, eles servem de focos para o mosquito da dengue. E como isso aqui é pesado, isso aqui está chumbado, não há cristão que consiga abrir isso. Quem inventou esse tipo de grade deveria ser preso, deveria ser processado criminalmente, gente. Se tiverem chance, pessoal, se alguém estiver envolvido nisso, eu sei que tem gente aqui da educação, tem gente aqui no poder público, não deixem usar isso, é mais barato, só que o barato sai caro. Não façam isso, por favor. Nunca permitam essa atrocidade. Ok, então agora vamos falar da área interna. O que fazer dentro das casas? Também, de novo, rebocar ou fechar as frestas das paredes ou do chão. Aliás, isso me lembrou um caso. Aliás, dois casos. Que francamente não me pediram socorro, eu francamente não sabia o que fazer. Eram casas de madeira, com o chão de concreto tipo sinteco, casas antigas. Por baixo das casas o vão estava inteiro, era totalmente oco, e ainda tinha trincos por onde saía escorpião, as pessoas não venciam achar escorpião. Gente, nos dois casos,
Foi de partir o coração, mas eu não tinha outro jeito. Eu falei, não more aqui. Não tinha como, não dava. Não era a única casa que a pessoa podia morar. Não, era uma casa em que ninguém pode morar. É risco de vida. Então, sempre que possível, tampar as frestas, tanto das paredes quanto do chão. Telar ou manter fechados os ralos, as pias e os tanques. Manter os pontos de energia bem vedados, todos os pontos elétricos. Como eu falei para vocês, até hoje eu não sei se infestação na rede elétrica é rara de acontecer ou é rara de descobrir. Por quê? Porque se todos os terminais, todos os pontos elétricos, todas as tomadas, todos os interruptores, todos os lustres estiverem fechados, devidamente vedados, você pode passar a vida inteira convivendo com escorpiões lá dentro sem jamais perceber, porque eles não conseguem sair. Então, e outra coisa importante, verifiquem roupa antes de vestir, principalmente se ela estiver pendurada na parede ou se ela estiver caída no chão, porque um escorpião pode subir lá, e como eu disse antes para vocês, você vai vestir a camisa, você vai prensar o escorpião e ele vai te picar. Manter os móveis, olha que dica, manter os móveis pelo menos 5 centímetros longe da parede. Por quê? Porque se algum de vocês cismarem, meu Deus, será que tem escorpião aqui? Vocês pegam uma lanterna, vocês conseguem olhar, vocês conseguem verificar atrás de todos os móveis para ter certeza que lá, pelo menos agora, não tem escorpião. Da mesma forma, pessoal, mantenham as camas 20 centímetros longe da parede. Por que 20 centímetros? Porque escorpião não sobe cama. Ele nunca vai encontrar o pezinho da cama no meio do quarto para poder escalar e chegar na cama. Só que ele pode subir no lençol que está meio caído, ou ele pode subir na parede e cair. E só que quando ele cai em arco. Se a cama estiver do lado, encostada na parede, o escorpião cai em cima da cama. Aí você não vê e acaba prensando o escorpião também. Você não pode andar descalço. Porque se você estiver saindo à noite, no escuro, meio sonolento, você está andando, você não vê o escorpião, você dá um pisão nele, ele vai te ferroar também. Da mesma forma, você tem que olhar o calçado antes de vestir. Perdão, antes de calçar, né? Então, você tem que olhar todos os sapatos, bater o sapato antes de calçar, porque o escorpião ele pode ter entrado lá dentro. Então, é outra prevenção. E uma outra, essa prevenção, isso que eu vou falar agora ajuda muito, principalmente quem tem criança pequena. Geralmente, quando a criança começa a engatinhar, começa a andar, os pais separam um cômodo da casa e preparam um cômodo da casa para deixar essa criança, para ela poder brincar. Ótimo, peguem esse cômodo, removam o máximo de móveis que vocês puderem, e os móveis que ficarem, vocês deixam 5 centímetros longe da parede. Aí toda vez, antes de deixar a criança brincar naquele cômodo, você pode conferir o cômodo inteirinho para ter certeza que agora, pelo menos agora, não existe o escorpião lá e você pode deixar a criança brincar tranquila. Olha alguns exemplos do que eu estou falando. Prestem atenção nessa pia. Eu não sei se vocês vão conseguir aí da plateia verificar. A pia da nossa esquerda, ela está jóia, está certinha. Vocês vão ver no pé dela, ela tem um sifão que entra na parede, um sifão rente, um sifão justo. Agora, se vocês olharem do lado direito, vocês vão ver que aqui não tem sifão. Desce da pia um cano fino, que encaixa num cano bem mais grosso que sobe da parede. Para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando, dá uma olhada nisso. Depois do ralo do banheiro, essa é a principal fonte de infestação de escorpiões oriundos do esgoto. Depois do ralo. É daí que vem. É daí que mais aparecem escorpiões. Teve um caso, não faz muito tempo, pediram minha ajuda. Eu fui num imóvel e estava aparecendo muito escorpião. E ele era do lado de uma casa muito velha, abandonada. E a pessoa estava falando, não, está vindo dessa casa velha. Olha, gente, eu até acho que tem escorpião naquela casa, afinal de contas, ela é velha,
A parede está descascando, inclusive do reboque. Provavelmente deve ter algum montículo de material de construção lá no meio. Pode ter alguma outra cor, algum outro tipo de entulho. O porão dessa casa é aquele porão antigo. Lembram? O porão antigo que ele é baixo e fechado. Então, olha, é bem provável que tenha escorpião lá. Só que eu perguntei para a pessoa, tá, mas onde você encontrou os escorpiões? Ele me levou em 2 banheiros. Eram nos 2 banheiros que mais aparecia escorpião. Gente, vocês acham que o escorpião ele ia sair do porão daquela casa, ia dar a volta, ia entrar na casa da pessoa, no quintal da pessoa, ia entrar na casa da pessoa até chegar no banheiro? Todos eles? Olha, isso é possível, poderia até acontecer. Mas era mais fácil acontecer isso ou eles estarem saindo daí? Eu fui seco nas pias desses banheiros. Os 2 banheiros tinham pia desse tipo e as 2 pias tinham um encanamento desse tipo. Tá, e agora? O que eu faço? Eu descobri que a pia lá de casa tem esse serviço porco que o encanador fez. O que eu faço? O ideal seria contratar um encanador mais profissional para ele reduzir, tampar isso aí, usar aqueles redutores de cano. Se você não tiver isso, ou se você for demorar para fazer isso, é simples. Vocês pegam uma sacolinha plástica e encaixam nesse vão. Igualzinho que eu falei para vocês fazerem na máquina de lavar roupa. Vocês encaixam, vocês tampam esse vão e pronto, está resolvido o problema. Isso aqui é um exemplo da tomada que eu falei para vocês, pessoal. Olha a tomada da esquerda. Isso aí, se houver infestação de escorpião nos conduítes da casa, gente, vai pular escorpião daí. Por outro lado, se você ver do lado direito, que está tampado, está com o espelhinho certinho, você pode passar o resto da vida vivendo naquela casa que você nunca vai encontrar um escorpião. Eles nunca vão conseguir sair do sistema elétrico da casa. E um outro exemplo que eu dou, um outro conselho que eu dou para vocês, no caso dos vãos das portas, eu recomendo usar esses sacos de areia. Principalmente esse saco de areia que vocês veem na foto, que ele é duplo. Ele tem dos 2 lados. Então você encaixa ele na porta e quando você fecha, ele fecha dos 2 lados. Assim não tem jeito do escorpião entrar e nem sair. Ok, pessoal, agora então vamos falar um pouco sobre controle químico de escorpiões. E aí? Controle químico de escorpião funciona? Não. Controle químico não funciona para escorpião. Por quê? Porque as pessoas não entendem como funciona o controle químico. Ninguém entende. A maioria das pessoas, tirando o pessoal que trabalha com isso, os populares não sabem, eles não entendem, eles não percebem o que é controle químico. A única coisa que as pessoas guardam na cabeça é que controle químico mata inseto. Ok, eu estou com um problema de inseto, eu vou passar veneno na minha casa. Pronto, resolveu. Escorpião é parecido com inseto. Se o veneno mata inseto, ele mata escorpião também. Estou com um problema de escorpião, eu vou passar veneno na minha casa. Esse raciocínio já chegou a um ponto que eu já vi pessoas me perguntando qual inseticida ela deve usar para matar rato. Inseto é praga. Escorpião é praga. Inseticida mata praga. Rato é praga. Logo, inseticida mata escorpião. Quer dizer, perdão, inseticida mata rato também. Vocês sabem o que é pior de tudo? É que sim, inseticida mata rato. Só que para matar rato tem que ser uma dose tão alta, mas tão alta, que mata uma pessoa também. Por isso que não se usa inseticida, por isso que não se usa veneno líquido para matar rato. O método para matar rato é outro. Da mesma forma, para cada tipo de praga, é um tipo de veneno utilizado, é um tipo de aplicação.
Cada tipo de aplicação, cada tipo de veneno tem suas vantagens e as suas desvantagens. Você não pode sair por aí simplesmente aplicando veneno à torta e à direito. Tem muitos casos, eu já vi isso muito, é muito comum acontecer. As pessoas desesperadas me procuram, que estão com problema de carrapato e não sabem o que fazer. Ela já passou, ela está passando inseticida na casa dela dia sim, dia não. Já faz uma semana. Vocês sabem o que eu respondo para a pessoa? Eu lamento muito te dizer isso, mas você vai ter que ficar pelo menos 3 meses sem passar outro inseticida na sua casa, com o risco de você estar intoxicando você e a sua família. Porque você não pode ficar passando veneno desse jeito. Você não pode ficar passando veneno num intervalo menor que 3 meses. Outra coisa que atrapalha muito o controle de pragas com controle químico, principalmente de escorpiões, que são as evidências anedóticas e o viés de confirmação. O que é uma evidência anedótica, pessoal? Anedota, o pessoal acha que é sinônimo de piada, porque a maioria das piadas são histórias curtas, e anedota significa isso, história curta. Anedota é uma evidência, é um exemplo que não pode ser aplicado a outros lugares, tipo, mas lá na minha casa funcionou. Tá, só que a casa da pessoa é uma situação, é um caso. Você não sabe como é o caso, como são nas outras casas. O que funciona em uma pode não funcionar na outra. Então, a evidência anedótica é quando você dá um exemplo que não serve de regra. E viés de confirmação, pessoal, é um dos erros mais comuns que o ser humano comete. Aliás, mesmo se policiando, a pessoa comete o viés de confirmação. O viés de confirmação é quando você vê uma situação, você repara em todas as coisas que confirmam sua ideia. E você esquece todas aquelas que discordam da sua ideia. É como se você pegasse um texto, você só lesse a parte que você concorda, você ignora, passa batido a parte que você não concorda. Eu vou dar um exemplo muito comum de viés de confirmação em controle de escorpiões. A pessoa chega na casa dela, achou um escorpião na casa dela. Meu Deus, um escorpião. Eu vou passar veneno, eu vou detetizar a casa para não aparecer mais escorpião. Beleza. Fica mais 6 meses, 1 ano, 2 anos sem aparecer escorpião. Vocês estão vendo como o veneno funciona? Aí eu pergunto para vocês, quantos escorpiões apareceram antes da dedetização? Qual é a frequência de ocorrência de escorpiões na sua casa? Como é que você pode ter certeza que não apareceu mais escorpiões na sua casa por causa do veneno e não porque os escorpiões são raros na sua área? Isso, pessoal, é uma evidência anedótica. Perdão, isso é um viés de confirmação. Um exemplo que eu dou para demonstrar que todos os controles, todo tipo de controle de praga, eles têm a sua eficiência, mas todos eles têm alguma falha. Eu costumo citar o exemplo do chinelo. Pessoal, eu não estou brincando. A melhor coisa que tem para controlar insetos, para controlar barata, para controlar escorpião é um chinelo. Não é piada. O chinelo mata esses bichos instantaneamente, é na hora. Isso aí, ele não há risco das pessoas se intoxicarem com ele. Ele não cria resistência nos insetos. Só que ele tem um problema. Qual o problema? Qual é o limite dele? Para ele funcionar, para você poder usar o chinelo, você tem que ver a praga, você tem que ver a barata, você tem que ver o escorpião. E isso inviabiliza a utilização dele em larga escala. Da mesma forma, todo tipo de controle químico, ele tem algum limite. Tem uma frase que eu costumo dizer, que é o seguinte: as pessoas acham que controle químico é a salvação da lavoura. Se fosse verdade, não existiriam mais baratas no mundo. Controle químico não é, nem nunca foi solução para nada. Ele é uma ferramenta, que para funcionar ele tem que ser usado junto com outras ferramentas.
Que tipo de ferramenta? A principal delas é eliminar a fonte do problema. As pessoas achando que só passar veneno resolve o problema, eles esquecem disso. Você tem que eliminar a fonte. Você tem que descobrir por que está aparecendo determinada praga na sua casa. E corrigir esse problema. Se você não fizer isso, não importa o que vocês façam, vocês não resolvem o problema. Ou melhor, vocês resolvem, mas ele volta logo em seguida. Ainda sobre carrapatos, tem mais um caso desses, que é muito recorrente, eu já vi muito isso. As pessoas desesperadas vão me procurar, falando que não aguentam mais de carrapato invadindo a casa deles, estão perdidos, a casa deles está perdida de carrapato e está vindo do vizinho. Ué, como é que você sabe? É porque eles estão descendo o muro do vizinho. Olha, meu amigo, eu lamento te dizer, mas você não tem um problema de carrapato. Você tem um problema de vizinho. Porque se o seu vizinho não combater os carrapatos na casa dele, não importa o que você faça, você não vai resolver o problema. Da mesma forma, imagine que vocês têm uma pia, com aquele encanamento que eu mostrei para vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem lavar a casa de vocês com inseticida, vocês podem colocar aquele negócio de areia nas portas, você pode fazer o que você quiser, você não resolve o problema, porque a fonte da infestação não foi eliminada. Se não eliminar a fonte, gente, qualquer outra coisa que vocês façam é perda de tempo. De novo, gente, eu falei isso em todas as palestras, eu bati bastante nessa tecla, tudo para chegar aqui. Lembrem, escorpião não é inseto, sua fisiologia é diferente, seu comportamento é diferente, tudo neles é diferente. O que funciona em um pode não funcionar no outro. E agora vamos ver então como os inseticidas atuam no escorpião. Quais são os efeitos dos inseticidas nos escorpiões? Os inseticidas, eles têm 3 ações principais. Eles têm que ter 3 efeitos, os 3 mais importantes de qualquer inseticida. É o efeito imediato, conhecido como knockdown. É o efeito desalojante, que a maioria dos inseticidas tem, poucos inseticidas não têm isso. E o efeito residual, que é aquele que demora, que fica por muito tempo. É por causa dele que eu falei, que se você passar muito inseticida na sua casa, você tem que ficar 3 meses sem aplicar nada. Então, como é que funciona o efeito imediato? Como é que o knockdown funciona nos escorpiões? Todos os inseticidas têm efeito knockdown nos escorpiões. Então, todos os venenos, todos os inseticidas que eu conheço, se você aplicar numa residência e tiver escorpião naquela residência, os escorpiões vão morrer. Então ele funciona? Não, não é bem assim. Vamos continuar. Efeito desalojante, ou seja, ele vai irritar o animal, o inseto, ou o escorpião, no caso, para ele sair do esconderijo dele. A ideia seria o animal sair do esconderijo dele, atravessar a área que está com inseticida, pegar mais inseticida e morrer intoxicado mais fácil. Ou, em alguns casos, impedir que os de fora entrem. Efeito desalojante funciona para escorpião? Lamentavelmente funciona sim, e funciona muito bem. Esse é o problema para o controle químico do escorpião. Quando você passa o veneno, os escorpiões que não foram atingidos direto com o veneno, eles vão ser desalojados. Isso vai aumentar a chance de você encontrar um escorpião na sua casa, mas vai aumentar também a chance do escorpião te encontrar primeiro. É por isso que o Ministério da Saúde proíbe a utilização de controle químico para os escorpiões, porque ele aumenta a ocorrência de acidentes. Por fim, temos o efeito residual. O efeito residual é aquele que demora, o veneno continua lá agindo por vários meses depois que você aplicou o veneno. Por no mínimo 2 a 3 meses, dependendo de onde você coloca. E o efeito residual funciona para escorpiões? Não. O efeito residual de nenhum veneno funciona para escorpiões. E aí que está a pegadinha.
Porque as pessoas, achando que veneno resolve tudo, eles vão passar veneno na casa deles, sabendo que durante 3, 6 meses não vai aparecer barata, achando que não vai aparecer escorpião também. Vai sim. Em menos de uma semana, vai começar a aparecer escorpião como se você não tivesse passado nada. Então, continua. Então, o que precisa ser feito? Qual é a verdadeira forma de combate de escorpião? É manejo ambiental, pessoal. Não tem outro jeito, é manejo ambiental. É você tornar o lugar de tal forma que os escorpiões não consigam viver lá, ou que eles não consigam entrar lá. Tá, como? Mas o que seria exatamente? Como eu faço o manejo ambiental? Para explicar manejo ambiental, eu costumo dar o exemplo do cunhado. Sabe aquele cunhado que vocês têm, aquele cunhado bem chato mesmo? Aquele cunhado que dizem que se cunhado fosse bom, não começava com essas letras. Então, imagina que esse cunhado, ele resolve se convidar para morar na sua casa. Ele queria passar um fim de semana na sua casa. De um fim de semana, ele estica para uma semana inteira. De uma semana inteira, ele estica para um mês. E quando você vê, faz quase um ano que ele está lá e não tem jeito de você tirar ele. Você não quer brigar com a sua esposa ou com o seu marido. E você vai aguentando, cara. E você vai aguentando, cara. Até uma hora que chega. Acabou, cansei. Como é que você faz para tirar o cunhado de lá? Se você chegar junto com ele lá e falar o que ele precisa ouvir, você vai se indispor com a sua esposa, com o seu marido. Você vai causar um desconforto na família. Então, o que você faz? Muito simples. Vocês desligam a força do chuveiro, vocês param de colocar cerveja na geladeira, vocês cancelam a assinatura da TV a cabo ou da Netflix. A partir de hoje, mistura na sua casa é só chuchu. Eu não dou 3 dias para esse cunhado ir embora. Afinal de contas, se for para tomar banho frio, comer chuchu e assistir TV aberta, eu vou fazer isso na minha casa. Pronto, você se livrou dele. Isso é manejo ambiental. Aliás, antes de eu prosseguir, gostaria de deixar claro, isso é um pouco de injustiça, eu tenho um casal de cunhados, eles são super gente boa, pessoal. Então, por favor, cunhados, por favor, me perdoem, cunhados desse Brasil, mas isso é só para dar um exemplo. Então, na verdade, os cunhados são gente fina, pessoal. Continuando. Você tem que fazer um manejo ambiental, você tem que descobrir por que o escorpião está lá e eliminar o lugar. É que nem eu costumo falar, caramba, pessoal, se você descobriu que os escorpiões estão vindo de um ralo, ou daquele cano da pia, ou de um terreno baldio que está cheio de entulho, por quê? Por que cargas d'água você vai detetizar a sua casa se você simplesmente, tampando o ralo ou limpando o terreno, você resolve o problema? E mais, resolve o problema em definitivo. Por outro lado, aí nesse ponto, se depois de feito isso, de você realmente ter eliminado o problema, ter eliminado a fonte, você ainda quer detetizar sua casa, por uma questão de segurança, para ter certeza que não sobrou nenhum escorpião, ou só por desencargo de consciência mesmo, bom, aí a gente entra em outro ponto. Eu sempre recomendo para todo mundo, para todos, sempre, dedetizem suas casas pelo menos a cada 6 meses. Nunca mais de 3 meses, nunca menos de 6 meses, mas sempre dedetizem suas casas. Isso resolve um mundo de problemas. Então, agora vamos falar algumas curiosidades, algumas coisas que as pessoas falam sobre escorpiões. E aí, aquela velha história, o escorpião rodeado por fogo, ele se mata? Não, ele morre desidratado. O escorpião ele não é muito inteligente, pessoal, o cérebro dele não é muito grande. Quando rodeado pelo fogo, ele sente o calor, ele se sente intimidado e ele vai ter que se defender. E os escorpiões eles se defendem de 3 jeitos. Ou eles fingem de morto, o que não funciona lá, porque o calor vai continuar. Ou eles fogem, o que eles não vão conseguir fazer lá, porque eles estão rodeados, cercados de fogo. Ou eles
ferroam, ou eles tentam ferroar o agressor. E o escorpião não sabe que fogo não é um agressor físico. Então, ele vai tentar se defender da única forma que ele sabe. Então, ele vai ficar dando chicotadas com o poste abdômen para tentar ferroar o fogo. Claro que não vai funcionar. Só que com o passar do tempo, o calor vai desidratando o animal. Ele vai perdendo muita água, ele vai acabar morrendo desidratado. E quando ele morre desidratado, ele encolhe. Ele se retrai. Inclusive o poste abdômen, que se retrai em forma de vírgula, dando a impressão que ele se ferroou. Então não, pessoal. Parece que ele se mata, mas na verdade ele morre desidratado. Estou cansado de ouvir essa, pessoal. Onde tem barata, tem escorpião? Não. Isso não faz sentido. Outra coisa muito comum, outro erro muito comum que as pessoas fazem é confundir casualidade com causalidade. Ou seja, ou traduzindo, confundir coincidências com causa e efeito. Não, pessoal. Até o comecinho da década de 70, já tinha barata aqui em Jaú, mas não tinha escorpião. Tem lugares que tem escorpião, mas não tem barata. É claro que se por um acaso der de calhar um lugar que tem escorpião e tem barata, ai meu Deus, o escorpião faz a festa. Meu Deus, ele está no paraíso. Se eu reencarnar como escorpião algum dia, eu vou querer nascer num lugar cheio de barata. Mas isso não é regra, não existe ligação entre as coisas. É uma mera coincidência. Escorpiões andam em dupla. Que todo mundo fala, se você achou um escorpião, você vai achar outro, porque eles andam em dupla. Não, gente. Então, de novo, as pessoas confundem casualidade com causalidade. Não. É que em alguns casos, a pessoa encontrou um escorpião e por coincidência encontrou outro escorpião logo depois. Lembra que eu falei? Evidência anedótica e viés de confirmação. A pessoa vai achar que isso é regra. Não, não é regra, isso aí foi uma coincidência, foi um caso isolado. Isso não existe, pessoal. E galinha? Galinha é boa para... Ela realmente funciona para controlar escorpião? Funciona. Puxa vida, galinha é muito boa para controlar escorpião. Em alguns casos apenas. Lembra que eu falei que cada forma de controle tem um limite? Eles têm uma falha? Galinha também tem uma falha. Ela é muito boa. Só galinha não resolve, mas elas ajudam bastante. O problema é que galinha trabalha de dia e escorpião trabalha de noite. A galinha, quando ela cisca e encontra um escorpião, ela devora o escorpião. Se ela ciscar e encontrar uma barata, ela devora a barata. Se ela ciscar e achar um filhote de cobra, ela vai comer o filhote de cobra. Então, galinha é ótima para você ter em volta da casa, numa chácara, num sítio, ou numa casa de quintal grande de terra. Mas galinha cisca concreto? Galinha cisca piso? Ela cisca a galeria de água da chuva? Ela cisca sistema de esgoto? Ela cisca buraco na parede? Ela cisca pilha de tijolo? Então ela não vai funcionar na maioria dos casos. Ela funciona bem na zona rural. Na zona urbana ela quase não serve para nada. Só que voltamos de novo àquela história das pessoas. Elas não entendem por que as coisas acontecem. As pessoas, quando falam alguma coisa, elas só guardam o que acontece. Como no caso do inseticida, as pessoas não guardam por que inseticida mata inseto. Elas só guardam que inseticida mata inseto. Aí o que acontece? Tem um monte de gente, principalmente em condomínios, que eu vejo várias histórias das pessoas usando galinha, soltando galinha. Ou então soltando até galinha de Angola, que eles dizem que é melhor para isso. Perda de tempo, gente. Essas pessoas sequer pararam para tentar descobrir por que está aparecendo escorpião lá. Como é que elas querem que galinha resolva alguma coisa? E eu digo mais, dependendo da situação, é provável que elas resolvam, porque depende muito do tipo de condomínio. Só que se as pessoas primeiro não tentarem descobrir por que os escorpiões estão aparecendo lá, não adianta nada. Então, galinha só funciona em alguns casos. Quando funciona, ela funciona muito bem, obrigado. Mas só funciona em alguns casos, não em todos.
Essa aqui é recente, essa aqui eu tenho ouvido falar de poucos anos para cá. Que gato é... você está com escorpião em casa? Arranja um gato, que o gato mata escorpião. Gato é imune ao veneno de escorpião. Olha, gente, a primeira parte é verdade. Gato mata escorpião. Mas ele não é imune, não. E outra coisa, ele não vai matar escorpião quando ele achar esse escorpião. O gato, se ele estiver cansado, estiver desocupado, sem o que fazer, ele achar um escorpião, ele vai querer brincar com o escorpião. E no meio da brincadeira, dando patada para lá e para cá, ele acaba matando o escorpião. Só que ele não é imune ao veneno. Ele vai fazer isso com um escorpião, 2 escorpiões, até o dia em que o escorpião for mais rápido que ele. E essa seria a última vez que esse gato vai brincar com o escorpião. Se ele tiver sorte, ele vai brincar com outras coisas, mas se ele tiver muito azar, ele nunca mais brinca com mais nada. Da mesma forma o gambá, se ele encontrar um escorpião, ele também vai matar e devorar o escorpião, mas porque ele é mais rápido. Se um dia um gambá for pegar um escorpião e o escorpião for mais rápido que ele, da mesma forma, mesmo que sobreviva, o gambá nunca mais vai querer brincar com o escorpião. Então, essa história de usar gato para combater escorpião é furada. Não façam isso. E querosene espanta escorpião, pessoal? Essa é bastante difundida, essa é muito conhecida, se fala muito disso. A resposta é: não existe prova. Quando eu falei sobre escorpiões, sobre a morfologia dos escorpiões, eu mostrei que eles respiram por buracos que eles têm na barriga. Então, hipoteticamente falando, qualquer coisa de cheiro forte, não precisa ser querosene, pode ser até aqueles desinfetantes que vocês passam. Ele pode espantar os escorpiões. Eu nunca vi nada que comprove isso, nem nada que desminta isso. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem. Evitar não é impedir. Eu costumo fazer uma comparação. Imagina que vocês estão caminhando na rua, que vocês têm que visitar um amigo de vocês. Vocês precisam visitar esse amigo, você está andando na rua, de repente você passa em frente, no meio do caminho tem um terreno baldio que algum espírito de porco tacou fogo. Está aquela fumaça desgraçada para todo lado. É tanta fumaça que você nem enxerga do outro lado. Acredito que todo mundo aqui, numa situação dessas, vai dar meia volta e seguir por outro caminho até chegar ao local, até chegar na casa do amigo. Mas imaginem que você precisa ir na casa desse amigo e não existe outro caminho. Não existe outro jeito. Aí não tem jeito. A famosa história, se não tem tu, vai tu mesmo. Você vai ter que atravessar a fumaça. Vamos supor que funcione, que o querosene funcione. Que o escorpião realmente evite alguma coisa de cheiro forte. Isso ainda não impede que ele atravesse o local de cheiro forte. Então, ainda que isso ajude, isso não resolve nada. Por fim, então, agora vamos para os créditos das imagens. Então, créditos para quem merece. Bom, gente, dessa vez todas as imagens são de autoria ou de propriedade do palestrante que vos fala. Então, dessa vez são todas minhas. E vamos então para as referências. Como eu já disse em palestras anteriores, citar aquela famosa frase atribuída a Isaac Newton, que se eu enxerguei longe, foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Que é a definição de como funciona a ciência. Apesar que eu ainda prefiro a analogia da escada, onde cada cientista, com suas descobertas, ele constrói um degrau da escada, na qual os cientistas seguintes vão subir para finalmente colocar o seu degrau na escada. Então, nada mais justo do que eu mostrar os degraus que eu subi para esta palestra. Aqui estão. Só que nesse caso agora eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns desses degraus. Como, por exemplo, no degrau desse aqui, desse primeiro, Albuquerque et al. Isso aqui é um trabalho que eles fizeram para analisar os efeitos do controle químico para tícios e estigmuros. Lembram que estigmuros e cerulados são muito próximos. Só que ao contrário daquelas evidências anedóticas, o que eles fizeram?
Eles passaram 6 meses pesquisando a ocorrência de escorpião, não em uma casa, mas em mais de 60. Então, depois de 6 meses analisando a ocorrência, eles aplicaram inseticida nas casas. E voltaram lá um dia depois, uma semana depois, 15 dias depois e 30 dias depois para realmente verificar o que estava acontecendo. Qual foi o resultado? No primeiro dia, apareceram escorpiões mortos. Mas já a partir da primeira semana, voltou a aparecer escorpião nessas casas e com maior frequência apareceram mais escorpiões do que antes. Olha lá o efeito desalojante, pessoal. E do total de escorpiões encontrados, só 7%, os que encontraram mortos eram só 7%. Então, por exemplo, se encontraram um total de 200 escorpiões, só 14 estavam mortos. Só que o mais alarmante dessa pesquisa não foi nem isso. O mais alarmante foi que, das mais de 60 casas vistoriadas, 70% sabia o que fazer para evitar os escorpiões. Conhecia as regras, conhecia tudo isso que eu falei. Só que 100% das casas tinham condições de proliferação de escorpião. O que isso demonstra? Que a maioria das pessoas sabe, mas elas não se mexem. Só que o escorpião é um problema ainda mais grave, porque não adianta. Controle de escorpião é manejo ambiental. A única pessoa que pode fazer manejo ambiental na sua casa é você. Autoridade nenhuma vai fazer isso para você. Eles não vão vir rebocar o muro da sua casa. Eles não vão vir terminar a sua reforma. Eles não vão limpar o seu quintal. É você que tem que fazer isso. Outra coisa que eu chamo a atenção agora é esse aqui, o trabalho do Carvalho. Esse trabalho aqui foi um trabalho de conclusão de curso, de uma especialização em insetos urbanos. Ele já fez um trabalho um pouco diferente. Ele pegou vários recipientes e criou um ambiente artificial nesses recipientes, parecidos com aquelas áreas que eu falei para vocês de concreto, com escorpiões embaixo. E ele aplicou inseticida, vários inseticidas diferentes, em todos eles. E observou. A cada 15 dias ele observava qual é o resultado. Um dos venenos, ele matou os escorpiões por até 101 dias. Então, por até 101 dias, aquele veneno continuou matando escorpiões. Opa, peraí, qual é o nome desse veneno? Vamos lá, vamos comprar esse veneno. Esse funciona, não funciona? Não. Até ele, no trabalho dele, ele cita, isso aconteceu porque os escorpiões estavam permanentemente no local onde foi aplicado o inseticida. Ele pergunta, será que, se os escorpiões tivessem outro lugar para ir, eles não evitariam a área com veneno? Será que se esses escorpiões simplesmente atravessassem a área de veneno, que é o que acontece aqui em forma normal, será que teria o mesmo efeito? O primeiro trabalho que eu mostrei para vocês indica que não. Todos esses trabalhos aqui têm alguma relação com o controle químico dos escorpiões. Inclusive, esse número 4 é o Manual de Controle de Escorpiões, de 2008, onde ele cita também, não devemos usar o controle químico para escorpiões. Ou, pelo menos, não devemos usar o controle químico direto para o controle de escorpiões. Se vocês querem usar controle químico, ele tem que servir de apoio, nunca como ator principal. Ele não é a solução, ele é uma ferramenta, que para funcionar ele tem que ser usado junto com outras ferramentas. Principalmente para escorpião, onde ele é uma ferramenta bastante limitada. O último aqui que eu gostaria de citar para vocês, deixa bem claro aqui, é o número 6, que é uma nota técnica da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, onde eles fazem uma revisão bibliográfica de vários trabalhos a respeito de controle químico de escorpiões, até que ele chega a um resultado. O resultado que eles chegaram é basicamente o mesmo que eu estou citando aqui para vocês nessa palestra, pessoal. Então, não se deve usar controle químico direto para escorpião. Somente
o controle químico para escorpião somente em situações muito específicas e muito raras. Ou, se você quiser, você já tiver eliminado o problema, se quiser ter certeza que não sobrou nenhum escorpião na área. Caso contrário, você não só está colocando a vida das pessoas em risco, porque vai desalojar os escorpiões, como você está jogando dinheiro fora. Então, pessoal, alguma dúvida? Importante só dizer o nome, se identificar e pode fazer a pergunta. Tá ligado? Oi, boa tarde, Tony. Sou o Avelino, encarregado do setor de controle de vetores de Barra Bonita. A gente já ouviu falar que sim, que não. Eu queria saber de você. Os escorpiões, eles conseguem passar no sifão daquela esgoto da pia, por exemplo? É muito raro, mas eu já vi casos que eles não só passaram pelo sifão da pia, como do sifão do vaso sanitário. O problema é que escorpiões não conseguem subir superfícies lisas. Então, o escorpião ele pode sair na pia, ele pode sair no vaso sanitário, mas da pia, do vaso sanitário, eles não saem. Mais alguém? Lá no fundo. Só um minutinho que a gente vai chegar com o microfone aí para a senhora. Eu gostaria de saber se os escorpiões podem fazer criador em forro de madeira. Olha, isso aí por um acaso, foi justamente o meu trabalho de mestrado. Uma das coisas que eu observei, que eu estudei Tissue cerulatus, o comportamento do Tissue cerulatus em relação a temperaturas. Uma coisa que interessante que eu observei, eu comentei para vocês, há algum tempo atrás, que os escorpiões equilibrados, eles têm um certo limite de temperatura. Fora desse limite, eles não sobrevivem. Já os oportunistas, esse limite é maior. O limite do Tissue cerulatus vai de 14 graus até 38 graus, sendo que a 41 graus ele morre. Você concorda comigo que no dia de verão, o forro de uma casa, seja lá do que for, passa de 38 graus, né? Então eu te digo o seguinte, escorpião, ele não vive no forro, ele não forma foco no forro, mas ele pode subir no forro, e a hora que esquenta, ele vai descer. Mais alguém? Ô Tony, eu gostaria também que você esclarecesse com relação ao controle químico. Ainda que isso não sirva para os escorpiões, há alguma nota técnica, alguma indicação de em quanto tempo uma pessoa pode fazer uma dedetização no imóvel, se há uma recomendação para que ela faça isso uma vez no ano ou não? No mínimo a cada 3 meses, quer dizer, no máximo a cada 3 meses, nunca antes. E no mínimo a cada 6 meses, que aliás é o ideal, a cada 6 meses, eu mesmo recomendo que todo mundo dedetize sua casa a cada 6 meses. Gente, mais alguma pergunta? Então, só reforçando, né, que todas as 3 palestras, elas contemplam o certificado da Escola do Legislativo. Para conseguir esse certificado, vocês têm que acessar o site da Câmara até do dia 14 de fevereiro até o dia 4 de março, preencher com os dados, deixar o e-mail certinho e tem que ter deixado também o nome na lista de presença. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos que vieram, aos parceiros, à UNEP, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Educação. Espero que vocês tenham gostado, que tenham adquirido informações valiosas aí para o combate dos escorpiões. Desta forma, eu declaro encerrado e também agradecendo, claro,
o nosso palestrante, o Tony. Tony, se você quiser fazer as suas considerações finais antes do encerramento, também pode ficar à vontade. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter compartilhado todo esse seu conhecimento, a sua vivência para o pessoal de casa e para quem veio aqui na plateia. Eu que agradeço. Tá ligado? Eu é que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui para falar sobre esse assunto tão interessante e tão importante nos dias de hoje. Então, a todos vocês, o meu mais sincero muito obrigado. Desta forma, eu declaro encerrado, então, o ciclo de palestras sobre uma das pragas urbanas mais recorrentes nos municípios brasileiros, o escorpião. Muito obrigado a você que nos acompanhou também pelo canal Legislativo.